Graça e paz, irmãos. Vamos a mais uma reflexão nesse período que é o da Páscoa e que nos leva a ponderar a respeito de algumas coisas. Muitas vezes nós, cristãos, costumamos dizer que essa é uma época que tem o seu significado deturpado, né, pelo comércio, por outras motivações que não o seu verdadeiro sentido. Mas muitas vezes, mesmo a gente levantando essa bandeira, a gente não reflete acerca da profundidade do significado da Páscoa, não é? Da obra de Cristo Jesus. E para isso eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos, com base em Romanos 5, do 1 ao 11. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Lá, no verso 10 e 11, ele diz: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paz, reconciliação. Aí alguém pode dizer assim, que conversa estranha, né? Porque por acaso nós estávamos em guerra contra Deus? E a resposta é sim. Se você for ler o versículo 12 do capítulo 5, olha o que diz lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E depois no verso 18 diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. O capítulo 5 começa dizendo justificados. É um termo jurídico, né? Significa que havia uma sentença contra nós. E essa sentença ela é fruto da rebeldia dos nossos primeiros pais, como nós lemos aqui no versículo 12. Ou seja, a partir do momento que Adão e Eva se rebelaram contra Deus, passou a existir ali uma inimizade, uma hostilidade, ou seja, houve uma rebeldia contra o Criador, né? E isso fez com que toda a humanidade se tornasse condenável, tivesse sobre si uma sentença de morte. E é por isso que o texto diz que Cristo Jesus é este que intervém e, por meio da sua obra na cruz, nos tira dessa condição, né, de condenáveis, porque ele mesmo recebe a condenação que estava destinada a nós na cruz. A sentença que estava destinada a cada um de nós, ela é derramada em Cristo Jesus na cruz. E por sua obra nós somos feitos justos. Nós não somos absolvidos, mas Cristo Jesus na cruz pagou a nossa dívida, não é? Que constava da lei, das ordenanças que nós não éramos capazes de cumprir. Cristo Jesus recebeu na cruz essa condenação e essa sentença que estava sobre nós. Então, diante disso, irmãos, a Páscoa tem um sentido muito maior para celebrarmos do que só lembrarmos que Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa. Havia uma inimizade entre nós e o nosso Deus, e Cristo Jesus nos reconcilia, né? Nos faz, nos seus méritos, aptos por sermos feitos filhos de Deus. Por isso que o nosso motivo de celebração
ele tem que ser muito mais profundo. Aí versículo 3 em diante ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando nós temos essa perspectiva da grandeza da obra de Cristo Jesus, que nos tirou da condição de inimigos do nosso Deus, que é a pior coisa que pode ocorrer na vida de uma pessoa, é ter o Deus Todo-Poderoso contra ela. Não é? A palavra diz que triste coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é? Não há nada nem ninguém que a gente deva temer mais do que o Deus que criou e governa soberanamente sobre todas as coisas e que é verdadeiramente justo. Então, quando nós entendemos que agora nós temos paz, somos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, nós vemos que entregar a nossa vida aos propósitos de Deus, por mais que isso nos traga desconfortos, é a melhor coisa que a gente pode querer. Não é? Por isso que ele diz, olha, nos gloriamos inclusive nas tribulações, nas lutas, porque elas produzem perseverança e nós estamos perseverando nos propósitos que dizem respeito a esse Deus que, quando nós olhamos para tão grande obra realizada por Cristo Jesus na cruz, nós somos constrangidos por esse amor que é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, e que esse Espírito, que é o selo, que é a garantia da nossa redenção, também testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e que nós agora somos livres. Esse é o espírito da vida e da liberdade. Nós não estamos mais debaixo da condenação da sentença de morte que havia contra nós, que havia se espalhado por toda a humanidade por conta da rebeldia dos nossos pais. Agora nós já passamos da morte para a vida, e a coisa torna-se mais maravilhosa ainda, e por que não dizer constrangedora no bom sentido, quando nós percebemos que Jesus não morreu por gente boa. Jesus não morreu por nós porque nós somos bons ou merecedores. Muito pelo contrário, justamente por conta da nossa incapacidade, da nossa impossibilidade de alcançarmos pelo nosso próprio mérito o favor de Deus, é que a salvação em Cristo Jesus, essa justificação, ela se torna um motivo muito maior de celebração e de graças a Cristo Jesus. Versículo 7 diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí ele diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Irmãos, seria maravilhoso se a gente fosse salvo sendo merecedor. Não é? Se fôssemos merecedores, na verdade não haveria nem a necessidade da intervenção de Cristo Jesus. Mas quando a gente vê a nossa condição e que para Deus ninguém pode atingir pelo seu próprio mérito o seu padrão, mas Cristo Jesus vem e cumpre a lei por nós e na cruz ainda recebe a sentença pelos nossos pecados. E nós vemos que se não fosse a sua iniciativa, se não fosse o próprio amor de Deus, que faz com que Ele mesmo em Cristo Jesus venha e morra em nosso lugar por conta dos nossos pecados,
Quando a gente tem isso bem nítido na nossa mente, a gente se entrega aos propósitos do Senhor. Nós diz, olha, se quando nós éramos pecadores, Ele morreu por nós, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Logo muito mais agora, nós temos a oportunidade de viver a plenitude do que Cristo tem para cada um de nós. Então, irmãos, que a gente possa ter essa consciência, não é, de que é muito mais profundo do que a gente possa imaginar, ou possa muitas vezes manter na nossa mente, né? Às vezes a gente, mesmo defendendo a bandeira do verdadeiro sentido da Páscoa, ainda assim a gente não vai a fundo no que ela significa, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi o sacrifício perfeito para que de uma vez por todas, toda a ameaça que existia contra nós, né, ali apontada pela lei, que constantemente provava a nossa incompetência para nossa salvação, não é, que era contrária a nós, um dia foi encravada na cruz, e todo o escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado, e hoje nós temos paz com o nosso Criador, somos reconciliados com Ele, reconciliados com o nosso semelhante, e nós podemos viver de maneira íntegra para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe, irmãos.